Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosos. Hoje eu venho falar um pouco sobre como lidar com crianças agora nessa quarentena. Eu sei que tem muitas mães em casa bem ansiosas para que essa quarentena termine logo para voltar à rotina normal, né? Porque já não aguenta mais ficar tanto tempo em casa, tendo que administrar tantas coisas ao mesmo tempo. Mas é assim mesmo. E aí, algumas crianças ficam se perguntando o que é que está acontecendo. Vamos partir daí. Porque as crianças, vocês queiram ou não queiram, elas observam, elas escutam e elas conseguem entender o que está acontecendo, assim, da forma delas. Como assim? As crianças, elas escutam os comentários. Então, elas escutam os pais falando sobre morte, escutam o noticiário, escutam o vizinho falando sobre doença, sobre pandemia, sobre ninguém pode sair de casa, sobre vírus. E aí começa a criar muita coisa, assim, na cabeça da criança, porque ao mesmo tempo que ela entende que está acontecendo alguma coisa diferente, alguma coisa grave pela preocupação e por tudo mais, ela não entende de fato o que está acontecendo. Isso pode gerar medo, ansiedade, irritabilidade, choro na criança, por também ser privada das coisas que ela fazia antes e agora não faz. Então, eu vim trazer para vocês algumas dicas do que fazer com as crianças. Primeira coisa é converse com a sua criança sobre o que está acontecendo. Claro, na linguagem dela, para que ela possa entender o que realmente de fato está acontecendo. É claro que você não vai explicar em termos técnicos, use palavras que a criança entende. Então, eu tenho uma filha de 2 anos que ela é super atenta, ela sabe o que está acontecendo alguma coisa, porque ela não está podendo fazer as mesmas coisas que ela fazia antes. Então, eu sentei para conversar com ela, filha, tem um vírus que está solto e que faz dodói nas pessoas. E aí, enquanto esse vírus está por aí, a gente precisa ficar em casa, precisa tomar alguns cuidados para não pegar esse vírus. E aí a gente vai contando para a criança que a gente precisa ficar em casa, que a gente precisa orar para esse vírus ir embora, e entre outras coisas. Contextualizar a criança dentro da realidade dela. E aí ela vai ver as pessoas usando máscara, então você explica por que usar máscara, porque protege, porque esse vírus pode passar através da saliva. É importante de não compartilhar seus itens por causa de higiene, mas por causa do vírus, não sair de casa, se sair, trocar de roupa. Então, esses cuidados básicos que a gente sabe, lavar a mão, ensinar como faz para lavar a mão e todo esse contexto, para que a criança se realmente contextualize e saiba o que está acontecendo, para que afaste os fantasmas da mente dela. Se já é tão complicado o adulto lidar com tudo isso, imagine a cabecinha da criança, não é verdade? Então, agora chegou o momento de você observar mais a sua criança, interagir mais com ela. Se você está em casa, então minha primeira dica é observe o comportamento da criança para que você saiba lidar com ele. Se sua criança é uma criança tranquila, mas ela está mais agitada, mais irritada, mais chorosa, isso pode ser consequências disso tudo que estamos vivendo, né? Alteração da rotina dela. Então, minha dica é, depois que você conversar com ela, explicar, contextualizar e ensinar para ela todas as medidas de segurança que a gente precisa fazer, é cuidar dela. Cuidar no sentido de fazer o possível para que sua criança não pegue o vírus. Então, como? Usando, dando bastante água. Tudo que você faz para você, você tem que fazer com a sua criança, né? Então, água, luz solar, exercício físico. Coloca a criança para gastar energia. Pede para ela respirar. Então, fazer exercício de respiração.
numa área que você tenha dentro de casa mesmo, ou no seu quintal. O que mais que a gente pode fazer? Falar sobre a proteção de Deus, pedir para a criança orar, falar que Deus, ele pode afastar esse vírus, ele pode proteger a criança e a sua família. Então, falar do cuidado e da confiança em Deus, porque essa espiritualidade ajuda muito a nos manter sãos, porque a gente sabe que nada disso está fora do controle de Deus. E a gente pode pedir para a criança orar e falar com Deus do que ela está sentindo, dos medos, pedir a proteção divina. Então, isso tudo, o falar, ajuda muito, tanto para o adulto quanto para a criança. Outra coisa que ajuda muito é manter a rotina da criança. Para o adulto também serve, tá? Porque imagina, você passar 2 meses, quase 2 meses, a gente já está entrando nessa quarentena, né? Sem nenhuma rotina. Você tinha uma rotina super regrada de acordar cedo, de dormir tarde, de sair para trabalhar e tudo mais. E de repente você passa 2 meses completamente fora da sua rotina. Quando você tiver que voltar, você vai sofrer muito. E a criança vai sofrer muito mais do que um adulto, porque o adulto sabe das suas obrigações e aí vai ter que fazer mesmo. Mas para a criança, essa mudança abrupta de realidade é muito mais difícil e pode trazer consequências emocionais e comportamentais. Então, é importante manter uma rotina para a criança saber o que é que vai acontecer. Manter o horário de acordar, manter o horário de alimentação, fazer um cronograma de atividades. É super importante fazer atividades interativas, que a criança possa interagir com as pessoas que estão em casa, que a criança possa utilizar coisas que também já tem em casa para usar a criatividade. Inclusive aqui no canal tem vídeos de atividades super legais para você fazer aí com a sua criança, tá? Então, rotina é muito importante para manter o equilíbrio aí emocional e comportamental, eu diria assim, tá? Outra coisa muito importante a ser feita é reproduzir algumas coisas familiares à criança, que ela já estava acostumada a fazer. Vou dar um exemplo simples, que é minha filha, ela ama a salinha da igreja dela, que é o hall do berço. Então, teve logo no primeiro sábado que a gente não pôde ir para a igreja, ela chorou horrores porque ela estava com saudade, porque era sábado e ela queria ir para a igreja. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei com o que eu tinha em casa, um ambiente aproximado com a realidade dela. Então, se no sábado a gente ia para a igreja e ela ia para a salinha, então vamos criar esse ambiente. Então, peguei as bonequinhas dela para fazer de conta que eram os amiguinhos dela. A gente pegou alguns objetos, pegou a Bíblia, a lição e fomos, inclusive tem vídeo aqui no canal desse dia, fomos inserindo aquela realidade externa para dentro de casa. Então, se seu filho vai para a escola, então faz ali um ambiente que relembre ele da escola. Outra coisa importante é dar opções para a criança. Então, minha filha outro dia também estava chorando porque queria muito ir para a praia. Ela ama sair, ama passear, ama viajar, não sei o que ela puxou. E aí eu dou opções. Filha, hoje a gente não pode ir para a praia por causa do coronavírus, tá lembrado? A gente não pode sair de casa, mas você tem uma piscininha, ela tem uma piscininha pequenininha, que eu comprei para usar como banheira nas viagens quando ela era bebê, e tem uma piscininha maior que ela ganhou dos tios, inclusive um beijo para Ariane e Jonatas, que eu sei que assistem meus vídeos, todos os vídeos. Então, ela tem essas 2 piscininhas e a nossa que está sendo feita, que é a grande, que ainda não está 100% pronta, falta só lavar para usar. Inclusive vai ter vídeo aqui do tour da nossa reforma, como ficou a fachada, a nossa piscina e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder o vídeo. E aí eu dei a opção para ela, filha, ó, a gente não pode ir para a praia, mas que tal se a gente tomar banho de piscina? E aí ela topou na hora, parou o choro e fomos em frente. Então, dar opções é sempre muito bom. Se você não tem uma piscininha, você tem uma bacia,
Então, filha, não pode ir pra praia, mas a gente pode tomar um banho de bacia, a gente pode tomar aqui tem uma duchinha, essas mangueirinhas essas duchinhas de banheiro, né? Então ela ama também. Então eu sempre faço algumas atividades assim que levam tempo, gasta tempo dela e ela se diverte bastante. São coisas super simples que valem a pena. E outra coisa que eu acho que ajuda bastante as crianças é matar a saudade através da tecnologia. Se a gente tem tecnologia, vamos usar ao nosso favor. Então, a gente sempre faz chamada de vídeo para os avós, para os tios, para a prima, para as amiguinhas. Ela gosta muito da prima, então ela sente muita falta. Então a gente liga, sempre que ela fala assim, mamãe, fulano, cadê fulano? Tá com saudade? Então, vamos fazer uma chamada de vídeo. E aí ela passa tempo conversando, batendo papo. E aí a gente vai fazendo atividade enquanto ela vai mostrando. Outra dica super importante é a gente envolver a criança nas nossas atividades, porque eu sei que é muito difícil, é um desafio fazer home office com a criança, né? Porque ela às vezes não compreende que você está em casa, mas que está trabalhando. Então, tá trabalhando, prepara uma atividade, coloca do seu lado para que a criança faça a atividade. Vai cozinhar, coloca a criança ali próximo, dá umas panelinhas, até panela de verdade mesmo, com alguma coisa para ela mexer, umas colheres de pau, esses utensílios que não é cortável, não é cortante, né? Querendo criar palavras. Não é cortante, para que a criança interaja ali e ela se sinta participante da sua rotina, dos seus hábitos. Sempre que eu vou varrer a casa, a Malzinha corre, pega a vassourinha dela e vai varrer também. Quando eu vou lavar o prato, eu pego uma vasilha de plástico, dou uma bucha para ela e ela vai lavando. Depois eu pego o pano para ela secar. Quando eu vou estender roupa, eu peço para ela pegar o cestinho com pegador e ela vai me dando. E quando eu vou apanhando, eu digo, filha, vai colocando essas na cama da mamãe e ela leva. Então, tudo isso faz com que a criança se sinta parte da família, participante, ocupe o tempo dela. Não é necessário que o tempo todo ela esteja fazendo uma atividade específica para ela, mas que ela possa ser envolvida nas atividades do lar e também precisa também ter aquele momento de ócio, que a gente chama de ócio criativo, para que a criança pare, não estou fazendo nada, então vou criar alguma coisa. E aí, nesse momento, surgem coisas super legais para que a criança possa fazer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como lidar com a criança nessa quarentena. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau, até a próxima!